Só com o cupom FBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Ô Zé, da mesma maneira como você me relatou aqui, vários períodos muito legais da sua carreira, da sua vida, teve um período ali que você acabou sendo preso, que eu fico querendo entender como é que foi aquele mês pra você lá dentro, a sua vivência lá, Aham. diante de tudo que aconteceu, no sentido de, pô, um cara consagrado, um cara conhecido, se vê nas manchetes de uma forma diferente, triste, tem toda uma questão familiar envolvida, e aí você se vê ali dentro daquele Sim. contexto. Como é que é, cara? Viver aquilo. Existem determinadas coisas, né? Que nem, por exemplo, eu vou te perguntar, eu roubei? Não, Eu matei? não, Eu estuprei? não. Eu não fiz Se nada você de tivesse, errado. se você tivesse estuprado, você não teria te convidado, por Sim, exemplo. eu não fiz nada de errado. Existe a lei das questões judiciais, né? De Sim. pensão e tal. Que é assim, se você entra com uma revisional, demora muitas vezes 2 anos para ser julgado. Então, nesses 2 anos, você tem que pagar o que você está alegando que não pode. Né? Sim. E assim, é da lei. E se a lei decide, a Claro. gente não discute, a gente cumpre. Claro. E foi isso que aconteceu. Eu estava pleiteando por uma pensão, porque eu já não era mais jogador, né? Redução de pensão, aí aquela confusão toda, vai preso, tá bom, vou preso. Mas aí entra o lado que eu falo sobre o entendimento do que é a vida, entendeu? Eu nunca na minha vida vivenciei como jogador de futebol. Eu nunca vivi O glamour. glamour. Não. Então, pra Você é mim. um cara ali, roqueiro, né? eu gosto de rock, eu gosto. Uhum. Então, pra mim ali, eu lembrei muito da época que eu ia jogar nas escolas estaduais do interior. Que a gente deitava no chão, num colchonete. Nós tínhamos que levar o próprio lençol, lavar roupa, a gente tinha que lavar roupa. Então, assim, aquilo que eu vivenciei ali foi o que eu vivenciei quando eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, dormir no chão. Sim. Tem algumas coisas que são fortes, né? Que você vê determinadas coisas ali que você fala, poxa, não é possível, né? Não é possível que isso aconteça. Eu não vou falar porque questão de segredo de justiça e você fica meio... Mas assim, a minha esposa sabe quem eu sou. Meus pais sabem quem eu sou. Meus filhos sabem quem eu sou, entendeu? Então não tem por que mudar. Eu não fiz nada de errado. Sim. É que quando você fala se é preso, parece que você é preso como é. mas eu não tô levando pra esse lado, não cara. tô falando de você. Aham. Tô falando de você. Tô falando que, de uma forma geral, sociedade. a sociedade te taxa como um enxerga bandido. como- Até o E- Felipe Melo Sim. foi bastante, na minha opinião, assim... Leviano, né? O cara Sim. falou uma Mas- besteira. Porque as pessoas, até mesmo quando você vai analisar política, não sei o que, o cara, o ex-presidiário usa isso como uma questão negativa. É pejorativo, né? Pejorativo. Casão, por exemplo. Mas a minha pergunta tá muito mais no tom disso que você Sim. falou. De tipo, eu me senti nas escolas, na época, Sim. sabe assim, eu quero Sim. entender o que te passou lá dentro. Você se Não, vê dentro daquilo, tranquilo. sabe? Não, o que me magoava mais era ver minha esposa, né? Minha esposa ia todos os dias. Que eu acho que ela não merecia passar o que ela passou. Os meus filhos eram pequenos, então não tinha muita noção. Os meus outros filhos eram um pouco maiores, então acho que eles sentiram um pouco mais essa questão. Mas eu, em particular, assim, é como eu falei, eu não sou diferente de ninguém. Então eu sou igual a todo mundo. Por que eu acho que eu tenho o direito de me achar diferente dos outros? Eu não fiz nada de errado. Eu tô discutindo uma coisa que tá na lei, está Sim, previsto na lei. Total. Né? Eu tô discutindo ali. E se de fato isso aconteceu, assim, foi decidido, eu tenho que cumprir. Claro. Né? Depois eu entrei com outra revisional, depois foi mudando, uma nunca série de fugiu. coisas. Não tem por que fugiu. fugir, não fiz coisa errada. Né? Eu não sou... E nesse tom, não falei pra você, mas... preso, as pessoas vão numa forma que você é um bandido. Que você, e não é nada, pô, não tem nada a ver disso, né? Não tem nada a ver. E eu me senti assim dessa forma. Tenho muitos amigos, tenho amigos, fiz amigos, mas aí cada um foi para um lado, né? Porque as pessoas têm que ter as suas respectivas vidas, então cada um foi para um lado, tal. Mas eu mantive contato com muitas das pessoas que eu conheci ali durante um bom tempo. Então, para mim era isso. Eu estava voltando nas escolas que eu frequentava quando eu tinha 11, 12 anos, em Dracena, quando eu ia jogar em Jales, né? Que eu ia viajar com um micro-ônibus com 50 pessoas dentro de um micro-ônibus que cabia 30. Então, que dormia Jogou no chão. futebolzinho também? Não, lá não tem. Lá não tem. Quando você saiu diferente?
Mesma coisa. Alguma coisa você te levou de aprendizado? Não, Eu não falo nem sobre a questão em si que te levou. Não, eu aprendi assim, eu já não reclamava da vida. É, Eu já não reclamava da vida porque, assim, Deus foi muito generoso comigo, com aquilo que tudo aconteceu comigo ao longo da minha vida toda e continua sendo. Eu só aprendi a dar mais valor a quem me dá valor, é isso. entendeu? Porque, assim, ali você percebe, nos momentos ruins, você percebe quem são as pessoas que estão ao seu lado, né? Sim. O ser humano tem isso. Em filosofia, aprendendo, né, lendo bastante, tem muito disso, né? Que você, no lado ruim, você percebe exatamente quem são as pessoas, né? O lado bom, o lado ruim, o lado da necessidade, da dificuldade, o que é. Então, eu sempre procurei entender. E estudando filosofia, você vai aprendendo mais e mais e mais. E eu entendi ali, eu tenho que dar valor a quem me dá valor. A quem sabe das minhas qualidades, dos meus defeitos, a quem gosta de mim do jeito que eu sou, com os meus problemas, né? Com as minhas pernas tortas. Eu acho que isso é importante. E ali eu saí dali mais fortalecido em relação a isso. É isso. Então minha família se uniu mais, os meus filhos, eu procuro conversar mais com os meus filhos, né? Eu procuro ser um pai que muitas vezes eu fui criado de uma forma com meu pai, então o mundo vai mudando, o mundo vai evoluindo, você tem que se adaptar ao mundo de hoje, essa geração de Claro. internet e tal. Então tudo isso faz com que a gente pense, reflita, e lá eu tive tempo para refletir, para pensar e tal. Mas o que mais me chateou nesse aspecto, que me magoava bastante, era o que a minha esposa tava vivenciando ali, porque ela não merecia viver o que Claro. ela vivenciou, o que ela viveu. Mas no mais, assim, pelo contrário, só fortaleceu minha família.